Boa tarde, gente querida. Boa tarde, minha amiga Simone. Boa tarde. Boa tarde, minha amiga Maristela. Boa tarde. E aqui estamos nós para mais uma temporada do Óleo do Chá, né, meninas? Isso. E agora nós vamos começar a temporada Mulheres da Bíblia. Amém. Coisa boa, né, gente? Muito bom. E não podia começar com nada mais, nada menos do que falando sobre Eva, a primeira mulher que foi criada, né? E eu creio assim que pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, para que nós possamos falar coisas que venham diretamente do trono de Deus. Então Jesus tenha misericórdia, que o Senhor me use com graça, com sabedoria, com entendimento da Tua palavra, Pai. Porque o Senhor sabe que eu preparei esse estudo, meu Deus. Mas se não for pela Tua misericórdia, Senhor, eu sei que não tem como sair nada aqui. Mas pela Tua graça, Senhor, pela Tua bondade, nós queremos, Senhor, receber de Ti para poder entregar nessa tarde, Pai, para aqueles que nos ouvem. Abençoe essa irmã, Senhor, que está ouvindo essa mensagem nesse momento, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E nos abençoe também. Abençoe a nossa semana. Entregamos diante do Senhor essa semana, Pai. Para que seja uma semana próspera, uma semana de saúde, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de boas notícias, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meninas? Amém. Então, meninas, nós vamos ver, começando aqui, vamos ver como que foi a criação, tá, Maristela? Tá. A criação do homem e da mulher, tá? Leia aí pra gente, Gênesis 1, do 26 a 31. Ok. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para o mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 1, 26, 31. Isso. Então aí vocês viram como que foi a criação do homem e da mulher. Só acontece que lá em Gênesis 2, do 18 ao 25, fala exatamente como que foi a criação específica da mulher. Leia pra gente, Simone. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, nos trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 18 a 25.
Então veja, gente, que Eva foi a primeira mulher a ser criada, né? Do qual subentende que este nome, Ava, que vem do hebraico, significa perfeitamente mãe dos viventes. Esse nome significa mãe de todos os viventes, né? E isso porque muitos estudiosos acreditam que essa palavra seja uma forma anterior de Iyar, que significa coisa viva, tá? O hebraico a gente mistura um pouco a língua, tá, gente? Mas o certo é que Eva foi criada para preencher uma necessidade de Adão. Isso que é o importante. Ela foi criada para preencher uma necessidade de Adão. Eva não foi criada, né, à solta. Ela foi criada para preencher uma necessidade do homem. Qual é a necessidade dele? Ter uma companheira. Uma ajudadora que lhe fosse idônea. Ou seja, que lhe correspondesse à sua necessidade, né? Então, e Eva justamente para que ela estivesse ao lado dele. E alguém que entendesse as necessidades dele. E para entender as necessidades dele, veja, né, gente? Que para entender as necessidades dele, tinha que ser uma pessoa que deveria ter a parte dele, né? Então foi por isso que Deus tirou Eva da costela de Adão. Ou seja, alguém que teria a mesma natureza humana. Porque você acha que o macaco iria entender isso? Não, a mesma essência. A mesma essência, né? E foi por isso que Adão disse, essa sim, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, né? Veja que em hebraico a mulher é chamada de Ishá, que foi tomada do homem, que no hebraico é Ish. Ou seja, tem alguma diferença? Não, mudou só ali, do radical mudou ali só o finalzinho, né? Só acontece que a partir daí, Eva passou a ter vida própria. Ela saiu dele, né, da parte dele, mas ela passou a ter vida própria, gente. Ou seja, mesmo ela sabendo que ela era parte de Adão e que ela tinha sido criada para preencher uma necessidade de companhia que Adão tinha, ela era independente, gente. Ou seja, ela era autônoma, totalmente autônoma, com pensamentos próprios, né? E contraditórios, tá? Acerca de Deus dentro dela. Ou seja, ela não pensava igual a Adão. Adão pensava alguma coisa a respeito de Deus. Ela pensava outra completamente diferente. E ela tinha um excesso de ousadia. Concorda comigo? Tanto que ela o deixou ali, onde que ele estava. Onde que estava Adão, gente? No paraíso. Pois é. Mas onde que ele estava? Porque ele não viu Eva sair. O paraíso é enorme, né? Pra ela ir lá conversar com a serpente. E lá foi ele, né? A serpente, de repente, apareceu ali naquele cenário, puxando a conversa com ela. E vejo que antes a conversa era só entre ela, Adão e Deus, que aparecia ali todos os dias, na virada do dia, para conversar com eles, né? Aí, de repente, apareceu a serpente e ela não estranhou. Ela não estranhou. E nem tampouco se constrangeu com a conversa que questionava as decisões do Senhor, né? Presta essa caneta aqui. Não constrangeu, não. Isso, por que ela não constrangeu, gente? Por quê? Porque a conversa favorecia o desejo que estava dentro dela. Aquele desejo ali de autonomia, de liberdade, entendeu? Liberdade, não. Aquele desejo, geralmente, você já observou? Lá quando fala que os homens vão se acercar, né? Vão se acercar dos pastores, né? Dos líderes que falam o que eles querem ouvir nos últimos tempos. Isso. Aqui, ó. A serpente falou não era nem o último tempo, mas a Eva já queria isso aqui, ó. Eva gostou do bate-papo da serpente, porque na verdade a serpente falou o que ela queria ouvir. Desejo de liberdade, o desejo de liberdade, de autonomia já estava dentro dela, né? E quantas vezes nós também agimos assim? Em vez de nós dividirmos os nossos sentimentos contraditórios acerca de algo ou acerca de alguém com Jesus, que é a famosa DR, que eu sempre ensino, em vez da gente dividir a nossa DR com Jesus, ou seja, discutir a nossa relação de insatisfação, a nossa relação de insegurança com Jesus, a gente vai dividir com quem? Às vezes com uma serpente, com uma pessoa que vai nos fazer se voltar cada vez mais contra a pessoa e cada vez mais contra Deus.
Porque quando a gente divide aquela relação com uma pessoa que faz, não, fulano, vamos orar, vamos pedir ao Senhor perdão. O que nós fizemos aqui agora? Não foi uma oração de perdão? Foi. Mas quando você divide com uma pessoa que tem a natureza de serpente, que ela fala, você tá certa, fulano. Fogo na fogueira, né, gente? Não é? Põe lenha na fogueira. Põe lenha na fogueira. Né? Põe lenha na fogueira. Então, às vezes, a pessoa, quando ela tem uma natureza que é do Senhor, uma natureza boa, ela fala, olha, fulano, você tá sendo perseguida, pessoas te invejam, mas você tem que orar. Você tem que orar, você tem que perdoar, né? Mas a pessoa, quando tem uma natureza de serpente, ela te arreda para perto das coisas de Satanás. Ela quer provocar, né? Então, muitas vezes a gente age como Eva, né, gente? Né? Então, assim, ora, leia aí pra gente, Maristela, Gênesis 3, do 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 1, 5. Pois é. Mas veja o que significa autonomia, gente. Autonomia é um termo de origem grega cujo significado está relacionado com independência, liberdade e autossuficiência. O contrário de autonomia é heteronomia, palavra que indica dependência, submissão ou subordinação. Veja que Deus criou a mulher para ser o quê? Submissa ao homem, né? Em ciência política, sabia que a autonomia de um governo ou de uma região pressupõe a elaboração de suas próprias leis e regras sem interferência de um governo central nas tomadas de decisões. Em filosofia, autonomia é um conceito que determina a liberdade de um indivíduo em gerir livremente a sua vida, efetuando racionalmente as suas próprias escolhas. Neste caso, a autonomia indica uma realidade que é dirigida por uma lei própria, que apesar de ser diferente das outras, não é incompatível com elas. Em educação, a autonomia do estudante revela a capacidade de organizar sozinho os seus estudos. Então, nesse caso, a autonomia, num certo ponto, é boa, não é, gente? É muito bom a pessoa ter autonomia. O que não é bom é a pessoa abusar dessa autonomia, tá bom? Também seria uma iniciativa, né? A pessoa tem uma iniciativa, não fica só prostrada esperando os outros ficar mandando. Não, isso, autonomia é bom, Maristela. O que não é bom é você abusar dessa autonomia, né? Quando você diz que um aparelho doméstico tem uma autonomia, significa o tempo de duração dele. O tempo de duração dele é muito bom, né? E veja que quando Eva deu a Adão do fruto proibido, isso só reforça o quanto que ela era autônoma. Ela pegou, foi lá, tocou naquilo ali. Não podia, entregou para ele, né? Porque se ela fosse submissa, já teria dividido com ele, né? Ela iria discutir com Adão toda aquela conversa que ela tinha tido com a serpente. Nós vimos aqui a conversa dela com a serpente. Mas não, ela ali mesma, ela já tomou todas as decisões. A pessoa autônoma, ela é assim, ela toma as decisões na cabeça dela e age. Se ela não era companheira de Adão, o que ela deveria ter feito? Chegado e falou assim, Adão, eu conversei com a serpente, isso. Não. Ela simplesmente foi lá, pegou o fruto, comeu e passou para ele. Nós tivemos aqui cortando você um pouquinho em cima, nós tivemos aqui um nosso estudo sobre perfil de personalidades, né? Quem não assistiu, entra lá no nosso canal, dê o joinha, se inscreva e assiste lá sobre qual que é o perfil de personalidades mesmo, né? E vai ver, a gente falando sobre perfil dominante. Eva tinha um perfil de personalidade dominante.
O dominante, ele é assim, ele vai lá, ele decide, ele faz, ele acontece e depois que ele comunica, né? A autonomia te faz isso, você faz, você decide e você comunica. Pode falar, Simone. Depois você comunica. E outra coisa, será que a dona tinha falado com ela dessa água pra não comer? Com certeza. O aviso foi pros dois, Simone. Pois é, isso que eu tô falando, e mesmo assim ela pegou e deu mesmo pra comer. Pois é, ela quis obedecer a serpente não à voz do criador dela, né? Não é que ela obedeceu a serpente. A serpente discutiu com ela mediante aquilo ali que já estava. Gente, a palavra de Deus fala assim que o diabo vive de rodear a terra. O diabo já ficou. O diabo não é onisciente. O diabo não sabe o que você pensa. Mas o diabo ficou observando ali o comportamento. Com certeza já ficava olhando para aquela árvore ali. O corpo fala, gente. O nosso corpo fala. Talvez as caras que Eva fazia. Desejando aquela fruta. O jeito que ela olhava. O diabo já entendeu o que estava ali nela. Era proibida, aguçou os sentidos dela. Com certeza. Tá o problema nosso. Proibido, a gente fica. Nós mulheres, gente, dificilmente nós escondemos aquilo que nós sentimos. Nós somos muito transparentes. Homem consegue esconder mais. Nós ela não. Escondeu da serpente, que ela estava de olho naquela fruta. Né? E veja que quando Deus puniu, né, gente? E viu, e aqui, ó, lê lá Gênesis 3:6, Simone, rapidinho. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pois é. E veja que quando Deus puniu a desobediência de Eva, ele a puniu justamente castrando a autonomia que ela tinha. Né? Olha em Gênesis 3:16, Maristela, lê pra gente. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Gênesis 3:16. Você está vendo? Gente, castrou, gente. A autonomia dela, o seu marido te dominará. Onde você foi livre, você não vai ser mais. Acabou. É o seu marido agora. Você vai render submissão ao seu marido. Isso se você quiser estar casada. Isso se você quiser viver bem. É segredo espiritual, mulher. Quer viver bem? Seja submissa a seu marido. Ah, mas meu marido é um chato. Seja submissa a seu marido. Submete mais. Ah, mas meu marido é ignorante. Se submete mais. Ah, mas meu marido é um bruto. Se submete mais. É um segredo espiritual. Entenda isto. Porque Deus definiu isso lá atrás. É por aí que você vai ser abençoada. Não é eu que estou falando, não é eu que estou querendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Ah, mas eu não queria que fosse assim, então por que você casou, meu amor? Fizesse igual Paulo. Paulo disse, quisesse eu que todo mundo permanecesse como eu estou, livre de casamento, para que não sofresse os intempéries do casamento. Mas já que casou, aprenda o segredo de um casamento feliz. Aprenda. E a submissão é o caminho da esposa. É o caminho da esposa. Não existe outro, né? Mas veja que Eva perdeu a autonomia, mas em sua essência ela conservou o quê? A ingenuidade. Tá seguindo aí comigo, meninas? Que era uma característica de Adão e Eva antes do pecado, não é? Já Adão perdeu. Porque ele pegou logo a malícia. Esta mulher que tu me deste, jogou a culpa nessa. Já foi logo discutindo com Deus, a mulher que tu me deste. A culpa não é minha, não. Né? E isso porque ele jogou sobre ela, né? E veja, assim como toda mulher, né, gente? Nós mulheres, nós somos ingênuas, tá, gente? Nós temos isso de acreditar nos outros. De acreditar com mais facilidade na história. Conta uma história pra mulher. Tem tanta mulher aí caindo no bate-papo. Sabe? Chega, conta pra elas uma história, ela cai.
Gente, mulher tem essa tendência de acreditar em história. Principalmente se aquela história que contaram pra ela bate com aquilo que tá na alma. Que tá na alma. Às vezes a mulher tem lá na alma aquele desejo de Cinderela. Aí chega lá vem lá um sem vergonha, compra aquela capa de príncipe lá no Xing Ling. Ele compra aquela capa de príncipe no Xing Ling e vem e conta pra ela uma história de príncipe. E fala que é príncipe, veste a capa de príncipe do Xing Ling e conta pra ela a história que ele é príncipe. Ela acredita, porque lá na alma dela tem aquele desejo de príncipe. Aí ela cai, porque a mulher tem essa ingenuidade, gente, tá lá na alma dela, ela não perdeu. E você vai ver que Eva não perdeu. Sabe o que você vai ver que Eva não perdeu? Aqui, ó. Deixa eu continuar aqui, gente. E veja que ela tinha ouvido Deus dizer que através, olha aqui pra você ver, da sua semente, a semente do diabo seria destruída. Então ela, na sua inocência, ela considerou que Caim seria a sua salvação. Ou seja, que o problema do seu pecado seria resolvido simplesmente após o nascimento do seu primeiro filho. Ou seja, ela criou aquela espafafúrdia toda, ela, com autonomia, ela deu o fruto proibido pro marido, né? Pecaram, foram expulsos do paraíso. Só não foi expulso pelado porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, não ia sair pelado. Criou aquela situação difícil de Adão ter que arar a terra ali, sofrer. Porque, gente, imagine, não tinha ferramenta não, gente. Imagine ele lavar a terra ali, aprender ali, pra terra produzir, gente. A terra ficou rebelde. Rebelde, gente. Ficou toda a natureza. Isso. Até ele teve que sujeitar a terra. Sabe o que é sujeitar? Imagina você pegar uma coisa assim, sujeitar assim, tá aí. Você entendeu? Sujeitar a terra para a terra produzir alguma coisa para ele poder comer, para ele e Eva comer, sendo que a terra produzia tudo, gente. Produzia tudo. E aí ela, na inocência dela, achou que com o primeiro filhinho tudo estava resolvido. Olha que mulher ingênua. Que mulher panguá, gente. Eu falo panguá. Gente, não. Agora imagine a decepção que ela teve. Imagina os olhos dela, como é que brilhava quando ela olhava para Caim. Essa aí é a nossa esperança. Não, Dandão. Já deu até de Dandão. Não, resolveu o nosso problema. Não, Dandão. Esse aí vai ser a nossa esperança. E ela todo ano tendo menino, mas olhava pra Caim, não, aquele ali é a nossa esperança. Aquele ali vai esmagar a serpente, você vai ver, Dandão. E Deus ainda usou pra ela uma linguagem que ela entendia, que é a serpente. Não, Dandão, aquele ali vai pegar aquela maldita que me enganou. Você vai ver, Dandão. Ela vai voltar aqui, e aquele ali vai esmagar a semente. Né? Resultado. Imagina a decepção dela quando Caim matou Abel. Teve que fugir. Imagine como que essa mulher deve ter ficado, gente. Imagine, né? Só acontece que Caim nasceu, cresceu e pela índole de Caim, ela percebeu as duras penas que não podia ser Caim, né? E isso porque Caim se tornou homicida, matando Abel, deixando a terra mais maldita ainda. Então, com certeza, ela deve ter tido um choque de realidade. E também deve ter passado por um amadurecimento. Ao saber que a redenção não viria em Caim. Não viria por meio de Caim. Mas através de uma geração de pessoas que escolhessem ser submissas ao Senhor até o fim das suas vidas. Nem que para isso elas precisassem perder a própria vida, exatamente como Abel, que foi o primeiro justo. Ou seja, a redenção não podia vir de Caim, que era tão autônomo quanto ela. Porque Caim era autônomo, gente. Caim, ele decidiu dar para Deus a oferta que ele quis. Da cabeça dele, do jeito dele. Do jeito dele, né? Entenda que a pessoa autônoma demais, ela só pode agradar a si mesma. Uma pessoa autônoma demais, ela não pode agradar a Deus. Autonomia não é ruim, tá? Tá, Maristela? Tá, Simone? Tudo tem que ter equilíbrio. Mas autonomia demais,
ela te leva a agradar a si mesma, a se endeusar, a esquecer que Deus existe, né? Então, quando você tira Deus do lugar, você está tendo um excesso de autonomia. E isso não é bom. Mas vamos aos nossos biscoitos de chá? Em que você se acha parecida com Eva, Maristela? Primeira pergunta para você. Ô, Giovana, é realmente na autonomia. É. Eu passava na frente de Deus, eu nunca perguntava nada para Ele, eu nunca levava nada para o Senhor Jesus, eu nunca discutia nada com Ele, porque eu fui criada assim, depois que eu comecei a trabalhar, ter meu dinheiro. Então, era você afrontava seu pai? Afrontava meu pai, e por isso eu levei muita chicotada. Hoje eu aprendi que não é assim. Que autonomia até certo ponto, porque eu dependo do Deus que me criou. Isso. Eu não sou onisciente, Isso mas mesmo. o Deus que me criou Ele vai saber me conduzir ao lugar certo. Hoje eu aprendi a lição. Temos autonomia em algumas coisas porque nos é dada. Vai ter autonomia de fazer um artesanato, alguma coisa assim, ensinar. Ali você tem uma autonomia que é dada, mas respeitando as pessoas que vão compartilhar com você. Você não vai subir em cima delas, você não vai passar na frente de ninguém. Isso. Né? Isso é assim que eu entendo a autonomia hoje que eu tenho. Glória a Deus, né, Marita? Amém. É vivendo e crescendo no Com Senhor, certeza, né? até o último dia nós vamos aprender. Isso mesmo. A caminhada cristã é isso, é vivendo, aprendendo e crescendo no Senhor e dando testemunho, porque você tem que testemunhar, né? Você tem que testemunhar. Isso. Por isso que tem o biscoito do chá aqui, que é o momento da hora da verdade, pra gente testemunhar, porque a pessoa, e nós somos mulheres comuns, né? Porque quando a pessoa vê pastor, vê pastora, sempre a pessoa fala, mas mulheres comuns, pra gente ensinar pra pessoa que no comum, pessoas comuns, a gente vai na experiência do dia a dia, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, que a gente passa pelas mesmas coisas, né? Por que é o hora do chá? Porque a gente tem um momento que a gente conversa, a palavra de maneira descontraída aqui, nós tomamos nosso chá, que tem nosso café, tem nosso biscoito, tem nosso pão, né? Esse momento é possível para todas as mulheres, estudar a palavra de Deus, se identificar pela palavra de Deus, e o momento do arrependimento. Porque nós temos que ter arrependimento, a gente tem que se identificar aqui. Eva não foi um personagem, Eva viveu, ela viveu. E nós temos que identificar através da vida dela, do comportamento dela e se arrepender. E se arrepender. Né? E modificar a nossa vida. Porque nós estamos caminhando para a glória, para a salvação em Cristo Jesus. Porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é ter casa bonita, roupa bonita, né? Carro, mansão. Embora a gente pode conquistar essas coisas, lutar, trabalhar, se esforçar para conquistar. Mas nosso objetivo é a salvação, a vida eterna. Coisa que Eva perdeu. Eva e Adão. Entendeu? Né? E que deixa eles na mão do Senhor. Porque se eles alcançar, deixa eles na mão do Senhor. Aquela geração ali do dilúvio. Né? Então vamos. Simone, e você? O que você se acha parecido com Eva? Amém. Hoje, pela misericórdia de Deus, que é pela misericórdia dele, eu procuro ser uma pessoa submissa a Deus, obediente a Deus. E submissa ao meu esposo, porque eu sou casada, né? Se você não for submissa, você não fica casada, não. Não, mas a pergunta é em que você se acha parecido com Eva? Nada? Autonomia, ousadia? Não, até porque se eu for fazer alguma coisa da minha cabeça, eu não faço da minha cabeça. Eu tenho meu esposo, converso com ele pra fazer. Em algum momento você não é autônoma, não? Você não se vê assim, quando você já passou na frente, depois se comunicou? Não. Que bom, Simone, que ótimo. Não é de rir, não. Não, sério, tô falando assim. Até porque eu não trabalho, eu dependo dele. Isso mesmo, entendeu? Pra verdade. falar assim, eu vou comprar isso. Não, eu não trabalho, eu dependo Verdade, dele. Simone, A verdade. pessoa, Não, eu sei, eu tô falando, tô coisando aqui, mas eu acho legal. pessoa, Porque tem que ser, Simone, tem que ser. É verdade, tem que ser. Eu tenho um cartão Tem que de ser. crédito, mas se me comprar alguma coisa, eu falo com Tem ele. que Porque ser. eu não vou fazer uma dívida de R$500, porque eu não sei se dá pra pagar. Não, entendeu? verdade, Então, eu sei. tudo eu comunico. Tem que ser, tem que verdade. Igual hoje eu falei com você, qualquer coisa que tem, mais submissão. É mais submissão. Tá difícil? É mais submissão. É mais submissão. Isso, porque a pessoa, quando ela trabalha com o dinheiro dela, a pessoa vai fazer alguma coisa. Não, Uhum. entendeu?
Verdade. Eu acho que até quando a mulher trabalha, se ela vai fazer uma compra, ela tem que conversar com o marido, esse respeito. Pois é, mas Bruno, eu tô querendo trocar o Não vamos pro nosso pulacha não, gente. Calma aí. Vamos segurar. Segura. Tá bom? Gente, eu me achava, graças a Deus, não sou mais. Tô igual a Maricela, não sou mais. Eu me achava antes, porque eu não me pareço mais. Era no excesso de autonomia, gente. Isso porque eu sempre fui muito livre, dessas que não sabia pedir opinião. Gente, mas não sabia. Eu acho que desde pequenininha. Gente, eu com 5 anos, eu falo isso, ninguém acredita. Eu levantava, eu punha água na bacia, que não tinha chuveiro na minha casa. Pobre tinha chuveiro, gente. Pobre sabia o que era chuveiro. na minha casa eu tinha. Sua casa, mas você era rica, Simone. Não era rica, não. Mas você, não sei, você tinha pai, não sei lá o que era o seu. outra Você era outro nível, outra realidade. Eu também tomava na bacia. Na bacia, eu punha água na bacia, tá? Ainda bem que deixava água pra mim, senão eu ia sem banho. Mas eu punha água na bacia, eu adorava ir pro jardim. Eu punha água na bacia, minha mãe dormindo. Eu punha água na bacia, eu com 5 anos, tomava banho, tá? Tomava banho, passava a escova no cabelo. Você vê a foto que eu tirei de formatura, eu queimei ela, porque você vê como é que tava o meu cabelo no dia que tiraram foto pra formatura, você precisa de ver. É o retrato da menina que não tinha mãe, pra pentear o cabelo dela. Falei, mãe, olha aqui o retrato. E ria, né? Coitada da minha mãe. E ia pro jardim. Minha mãe chegava lá no jardim assim, quando ela acordava, quando ela dava por conta de acordar, eu tava lá no jardim brincando. 5 anos eu fechava a porta, meu irmão acordava e falava assim, não abre a porta não. Eu tomava conta do meu irmão e ia pro jardim. Então você acha que uma menina que com 5 anos fazia isso, você acha que essa menina ia crescer obedecendo os outros? Não. Eu no colégio eu resolvia todas as minhas coisas. Minha mãe não tem condições disso não. Reunião de pai, você acha que minha mãe aparecia? Eu mesmo que resolvia minhas reuniões de pai. Fala o que é que tem aí, que eu mesma resolvo e falo pra minha mãe, que minha mãe não pode vir aqui não. Você acha que eu ia obedecer os outros? Não. Pelo contrário, os outros sempre me procurou pra falar o que tem que fazer. Então, assim, eu sempre tive excesso de autonomia. E eu sempre soube realmente dar... Eu nunca me lembro de serviço as pessoas falavam comigo assim, você não ouve ninguém. Eu falava assim, não ouço mesmo não. Sabe por que eu não ouço mesmo não? Porque se der alguma coisa errada, a culpa vai cair sobre mim. Então, quer dizer, eu tomo as minhas decisões, mas se der alguma coisa errada, eu assumo sozinha, eu não jogo ninguém na fogueira. Tá bom? Aí depois as coisas davam certo, eu falei, por isso que eu não ouço ninguém. Porque eu já sei como que eu tomo, como que eu traço, como que eu faço e pronto, acabou. É assim que eu acho. Então tá certo. Tá. Não é porque eu desrespeito você, não. Eu achei válido, na próxima vez a gente pode tentar. Sempre fui assim, gente. Então, quer dizer, mas é desde pequititinha. Então, assim, eu tinha excesso de autonomia. Só acontece, gente, que com Deus não é assim, né? Eu converti. Concorda? Eu converti. Eu aceitei um Senhor e Salvador. E ser Senhor e Salvador, a gente desce pra posição de quê, Maricela? Servo. Verdade. Serva. Mas isso me doía, gente. Isso me doía. Eu vou ser serva? Não, eu quero ser só filha. Serva? Você é sua filha, paizinho. Quer servir nada, não. Quer servir, não. Quer continuar na minha vida. Trabalhando. E o Senhor me deu dons. E muitos dons. Deus, mas eu não pedi. Mas deu. E aí, eu comecei a brigar com Deus, mas brigar feio. E briga. E eu sou boa de briga, gente. Boa de briga, tá? Quem nunca brigou com Deus é porque não tem experiência com Deus. Quem nunca brigou com Deus é porque não tem experiência com Deus, não tem intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus briga. Homens e mulheres mesmo, mulheres que já brigaram com Deus, é porque tem intimidade com Deus. Que até para você brigar com Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que ter intimidade com Ele. E eu comecei a brigar com Deus, brigar feio com Deus. Feio. E eu briguei tanto que Deus tocou na minha capacidade cerebral. Tocou. E aí, eu comecei a questionar com Deus. Quando eu vi que o meu cérebro estava apagando, eu senti que ele estava apagando.
Sabe quando você começa a deletar alguma coisa no computador, que você vai vendo ele assim, diminuindo. E aí eu falei com Deus assim, Deus, por que isso está me acontecendo? Por que isso está me acontecendo? Deus falou comigo assim, os meus profetas, eu não aceito que eles sejam autônomos. E aí eu falei com Deus assim, sabe o que eu falei? Falei nada, eu caí de joelho. Eu caí de joelho e pedi perdão. Falei, Deus, só me perdoa. Só me perdoa por tamanha autonomia. Só me perdoa. Sabe? E aí, gente, aquilo parou. Parou. E eu falei com Deus, não me deixe esquecer da tua palavra. Não me deixe esquecer das coisas do Senhor. Mas me pergunta se eu guardo o número de telefone. Eu não guardo. Se você me der um número de telefone para me levar no final daquela escada ali, eu esqueci. Eu não tenho memória para guardar as coisas. Eu falo isso, as pessoas não entendem. Eu era um computador, eu guardava número de mais de 1000 rótulos, de mais 1000 de códigos, de 1000 de medicamentos. As pessoas falavam comigo assim, Giovana, qual é o código da aspirina? Eu falava, tá. Giovana, qual é o código de tal medicamento? Eu pá, e as minhas digitavam. Giovana, qual é o código disso? Que elas precisavam, às vezes, rapidinho, e o trem chegava pra elas e falava tal. Eu era tipo um computador, meu cérebro. E apagou tudo. Hoje eu não consigo guardar nada, memorizar nada. Tudo que eu sei é as coisas do Senhor. Meu cérebro só consegue hoje as coisas do Senhor. Porque o resto apagou tudo. O que teve, ninguém sabe o que aconteceu no meu cérebro. Mas por quê? O Senhor falou comigo, os meus profetas, eu não aceito que eles sejam autônomos. Eu não aceito. Então as pessoas têm que aprender. Autonomia não é ruim. Você que está me ouvindo, você mulher, você homem, autonomia não é ruim. É uma bênção. Mas excesso de autonomia é um pecado. Porque se você for por esse caminho, você vai chegar uma hora que você vai querer atropelar Deus, passar por cima de Deus. E por cima de Deus, ninguém passa. Você pode achar que Deus é um Deus bonzinho. Deus é. Ele é bondoso, ele é bondoso, misericordioso. Mas ele é fogo que consome. Nós estamos debaixo da nova aliança, sim. Sim, estamos. Jesus. Mas quem vê o Pai, vê Jesus. Jesus disse isso. Me vê. Vê o Filho. É um só. Vê o Espírito Santo. É um só. Não tem divisão. Não tem separação. Não tem. Então não brinque com o Senhor. De Deus não se zomba. Autonomia é uma coisa boa. Mas não passe por cima da vontade do Senhor. Não brinque com o Senhor. Aprende a respeitar a vontade do Senhor na tua vida. Aprenda. Aprenda. Porque com cada um o Senhor fala de uma forma. O Senhor tem um jeito de falar. Pare. Pare. Uns o Senhor uns o Senhor faz, tira do carro e fala, para. Sai desse carro aí agora. O Senhor é como um guarda da estrada. Um ele tira do carro. Outros ele faz o carro pifar na estrada. Mas se o Senhor te vê que você está caminhando por uma estrada que não é dele, ele vai te fazer parar. Ele vai te fazer parar. E isso não é bom. Isso não é bom. Viu? Porque o que está em jogo é a tua salvação. E isso você não vai perder, porque Deus é bondoso, zeloso, misericordioso. E Ele não quer que você perca a salvação, que é um bem precioso. É o bem mais precioso que você tem para adquirir nessa terra, é a salvação. É a salvação. A vida eterna com Jesus. Ok? Não é seu carro, não é sua postura, não é sua posição na igreja. Não é esse cargo na igreja que você valoriza tanto. Tá? Esse diaconato, esse presbitério, não é isto. Não é isto, não é isto, não é isto, não. Querido, querida, não é isto. Não é. Não é. Não é. Tá? Não é. Não é esse emprego. Não é. É a tua salvação. É a tua salvação.
É o bem mais precioso. Porque se você morrer hoje, para onde você vai? Para onde você vai? O que adianta teus títulos, teus diplomas? O que adianta? Nada. Sem Jesus, sem salvação, nada. Né? Então agora vamos à nossa bolacha, gente. Veja, bolacha, você sabe, voltando pra bolacha, né, meninas? Essa série vai ser vai ser um biscoito e uma bolacha. Bolacha é uma pergunta mais consistente, né? Consistente. Veja que Eva foi submissa a Deus e Adão também, devido ao seu excesso de autonomia. E hoje nós estamos cada vez mais vivendo numa sociedade onde a mulher está cada vez mais autônoma. E entenda que ser autônoma não é uma qualidade ruim, né? Nós já falamos aqui. Porém, o problema é quando você usa dessa autonomia para insuflar o seu egocentrismo, né? Ou seja, um endeusamento de si mesmo. Daí você passa a ser o centro de tudo. E não dá mais espaço na sua mente para nenhuma ideia a estar debaixo, né, da hierarquia de Deus nem da dos homens. Concorda, Maristela? É por isso que quando uma mulher é muito autônoma, né, logo quando ela entra numa empresa, ela logo faz de tudo para estar no patamar daqueles que mandam. Senão ela fica frustrada, desmotivada com aquele emprego. Tá? Tô falando aqui mais para mulheres, mas o homem também é assim, tá? Eles, quando são autônomos demais, eles entram, aí faz, nossa, fulano, você viu como é que fulano cresceu, gente? Não, fulano entrou na empresa, mas ele já, olha, subiu de casa. Não, gente, é porque ele é autônomo demais, ele não aceita receber ordem, então ele tem que fazer de tudo, até passar por cima dos outros, mentir, passar a perna nos amigos, para ele poder estar naquela posição lá em cima, furar o olho dos outros, porque ele não suporta ser mandado. Então, para ele tem que ficar pelo menos entre os que mandam, porque senão ele não aguenta, senão ele fica ali desmotivado, deprimido, sabe? Porque ele tem que estar pelo menos entre os que mandam, porque ele é autônomo demais. Então eu te pergunto, até que ponto a mulher, isso acontece também dentro da igreja também, tá? Tem que logo assumir um cargo de liderança ali, pegar um cargo de liderança, pega outro, tá no louvor, tá no não sei o quê. Nossa, fulano é muito usado nada, gente. Usado é quando Deus, você tá lá igual Amós, malhando lá o seu boi, aí Deus te chama e fala assim, vai lá, profeta. Eu quero que você... Mas eu sou boieiro, não, mas eu quero fazer de você um profeta. Isso que é ministério, isso que é ser usado. Não, pega cargo aqui, porque ele é autônomo demais, ele não aceita ficar sentado no banco, ele não aceita receber ordem de liderança, não. Ele que quer estar entre os que mandam, entre os que lideram, porque ele é autônomo demais, ele não aceita receber ordens. Então ele tem que estar entre os que dão ordem para ele se sentir bem, para ela se sentir bem, né? Isso tem que ser questionado. Tem que ser questionado. Às vezes a pessoa acha que engana muita gente, mas Deus não engana, gente. Tá querendo enganar quem? Quem que tá querendo enganar? Isso tem que ser conversado com Jesus. Isso tem que ser conversado com Jesus, né? Porque pode ser que a pessoa não tenha muito tempo de vida. E aí? Vai passar a vida fazendo papel de bobo aqui? Tem que ter uma vida prazerosa com o Senhor. Ainda que essa vida prazerosa seja só ir na igreja, sentar no banquinho ali, obedecer a liderança, ser feliz, fazer os voluntariados, não é? Dizimar, ofertar, sair com os irmãos, pronto, vai ser feliz em Cristo Jesus. Para com esse negócio de querer aparecer, de querer estar ali, ter muita atividade dentro da igreja. Para com isso. Se não foi Deus que te chamou, para, né? Isso porque hoje não é... Aqui, ó. Então eu te pergunto, até que ponto... Vamos voltar para a pergunta para nossa bolacha aqui. Então, até que ponto a mulher, mesmo sendo tão autônoma, ela deve se submeter à autoridade do seu marido? E isso porque hoje não é mais ele que paga sozinho as contas de casa, não é verdade? Então, até que ponto essa mulher lhe deve submissão, exatamente como diz a Bíblia, gente? Então, a pergunta é isso. Então, eu te pergunto, até que ponto a mulher, mesmo sendo tão autônoma, ela deve se submeter à autoridade do seu marido? Até que ponto, Simone? Pra mim, eu sou submissa, porque eu não trabalho. Dentro dele, então... Não é você. Isso aqui é bolacha pra sociedade. Agora não é você. Até que ponto você acha que a mulher, mesmo ela pagando as contas, mesmo ela ganhando bem, mesmo ela tendo dinheiro, mesmo ela sendo formada, porque às vezes tem mulher aí que é advogada e casa com um homem que não é formado, gente. Isso tem nada a ver. Mas você acha até que ponto que ela deve submissão a esse marido, como diz a palavra? Aquilo
responder. Eu respondo, você é contra a minha resposta. Não, Giovana, não, se quiser até contar isso que você conta, não. Você acha que ela não deve... Você acha que ela não deve... Você acha que ela não deve responder, não? Você acha que ela não deve ser submissa, não? Ou ela deve ser submissa? Deve ser submissa. Você acha que ela deve ser submissa? Sempre. Sempre. Então tá bom. E você, Marita? A minha opinião é o seguinte, a mulher trabalhar fora, ela tem um dinheiro dela, ela tem que, quer comprar alguma coisa, ela tem que sentar e discutir com o marido. A submissão ao meu ponto de vista, nesse caso, ela e o marido discutir o que pode ser feito, o que não pode, se eles têm condições de fazer aquela dívida, não é esse o caso? Se eles têm condições, então é isso, é tudo compartilhar, gente. Não é para ser auxiliadora, então para auxiliar, ele conversa com ela e ela com ele. Meu ponto de vista é esse, que eles têm que estar em comum acordo, um discutindo com o outro, uma discussão de bate-boca, discutindo a possibilidade de fazer esse tipo de coisa, de comprar esse tipo de coisa. Para mim é assim, tem que ser tudo levado, um comunicando com o outro. Então, um se submetendo ao outro. Então você acha assim, que até que ponto ela deve ser... Então você acha que sempre? Sempre. Sempre. Então essa resposta é sempre, da Simone também é sempre. Isso. Então tá bom. Gente, eu creio até que ponto que realmente naquilo que a palavra diz. Pois veja que Paulo, quando estava instruindo a Timóteo, ele disse: não é permitido, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado, olha aqui o que Paulo fala para Timóteo. Foi formado Adão, depois Eva, né? E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Olha o que ele está falando. Da inocência da mulher. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Entendeu? Então a mulher tem que permanecer na fé. A fé manda o quê? A fé é a palavra. Manda o quê? A mulher ser submissa ao marido. Ao amor, porque ela tem que amar esse marido. Né? Não é amar só o marido que ela quer, não. É o marido com quem ela casou. Né? Porque às vezes a mulher casa com um homem e depois descobre que ele é outro. Né? E na santificação. E a santificação é o quê? O casamento. O casamento é santo. O casamento é santo. O que é pecado? A fornicação, o adultério. Então o casamento é santo. Então a mulher tem que permanecer nisso aí. Né? E Paulo afirma novamente que Eva foi enganada pela serpente. Olha aqui para você ver em 2 Coríntios 11, do 2 a 3. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Então, quer muitos aceitem ou não, nós mulheres nascemos com este excesso de ousadia. Nascemos também com esse desejo louco de autonomia, né, gente? Isso tá na natureza limpa da mulher, a gente tem que entender isto. Tá bom, Simone? Que isso tá em nós. Isso não veio em nós depois do pecado, não, Marita. Entendeu? Isso tá em nós, essa ousadia, esse desejo de liberdade, de ser livre, isso tá em nós. É por isso que nós, mulheres, conseguimos nos sobressair apesar das imposições machistas da sociedade. E foi por isso que o próprio Deus... E foi o próprio Deus que nos fez autônomas, gente. E veja que às vezes uma mulher pode até ser pacata. Não existe mulheres pacatas aí? Existe. Às vezes a mulher é pacata até às vezes por causa da situação dela econômica, né? Às vezes uma mulher que tem mais poder aquisitivo, uma mulher que tem mais instrução pedagógica, né? Que tem instrução, que é estudada, elas falam com mais, né? Com mais afinco, né? Tem mais liberdade para poder falar, tem palavras mais bonitas, né? Falam palavras, né? Igual se fosse uma mulher que nesse hora do chá estaria falando muito mais bonito que nós, concorda? Porque ela tem mais estudo, ela tem mais instrução, ela tem mais conhecimento. Só acontece que às vezes uma mulher com pouca instrução, ela é mais fechada, mais pacata. Mas toca no filho dela pra você ver. Toca, Maristela, pra você ver. Essa mulher sobe num palanque, essa mulher faz discurso, essa mulher levanta a bandeira, essa mulher levanta a arma na guerra, minha filha, pra defender um filho. E o que é isso? Autonomia. Autonomia.
para brigar pelos seus direitos. E é uma autonomia que foi o próprio Deus que deu. Né? E ninguém vai tirar isso de nós, mulheres, porque aquilo que Deus deu, tá dado, gente. O que Deus dá é nosso. Ninguém toma, né? E foi Deus que nos fez assim. Só acontece que nós, mulheres, também nós temos uma ingenuidade, que mesmo depois do pecado, nós não perdemos essa ingenuidade. Nós não perdemos. E por isso que Paulo fala que a mulher que foi enganada. O homem não. O homem ele perdeu e ele adquiriu muita malícia. Muita malícia. Mas a mulher não, ela continuou com essa ingenuidade. Hoje ela Isto está sendo enganada. E isto, ela perdeu, ela não perdeu essa inocência e ela tem essa ingenuidade. Por isso que o apóstolo Paulo cita isso 2 vezes, que Eva que foi enganada e não Adão. Por isso que às vezes a Bíblia fala que é o homem que tem que estar, o homem é o cabeça, ele tem que estar na liderança. E a mulher não, a mulher na submissão. Então o homem, gente, ele tá mais bem preparado para isso, né? Então assim, você vê que a mulher ela olha pra você ver aqui uma questão, até que eu anotei aqui, né? E isso, entenda também que nós mulheres somos seres que damos muita importância às palavras. E palavras, quando elas entram na nossa alma, elas possuem o poder de transformar os nossos sentimentos, né? Transformar os nossos sentimentos. Você vê a Simone aqui agora, a Simone aqui ficou chateada comigo. Fiquei Ficou nervosa comigo. Uma palavra que eu falei transformou o sentimento dela aqui, ó. Prova viva da mulher. Ela tá rindo. Prova viva da mulher. Nem sabia o que estava escrito aqui. Prova viva da mulher. Então perceba, gente, que o que incomodava a Eva não era a proibição do não comer, mas era a proibição do não podia nem tocar. Eu imagino ela falando isso com um sentimento lá do fundão. Nossa, você viu o que ele falou comigo? Não posso nem chegar perto. Uma árvore tão bonitinha. Uma árvore tão lindinha. Que mal que aquilo ali vai me causar. Que mal que aquilo ali vai me causar. Deus é perfeita, não faz nada feio, né, gente? Lógico, gente. Devia ser a coisa mais linda aquela árvore. Mas já falava, agradável aos olhos. Pois é, gente. E ela se babou Não é? de tocar Ela naquela deve sentar ali, árvore. ela deve ficar ali, ó, deve ter ficado ó. Namorando ali daquela naquele árvore. ali. Então entenda, gente, que num casamento, desde que o marido seja um bom esposo, ou melhor, um homem que não maltrate a sua esposa, que não bata, que não espanque, ele deve ter o comando da família. E numa divergência de opinião, é sempre a opinião dele que deve prevalecer, independente de quem tem um contra-cheque mais alto. Até porque dentro de um casamento não existe mais essa palavra meu, seu. Vocês casaram, então vocês são uma só carne, tudo é de vocês. Então tudo tem que ser nosso, senão aquela família não vai subsistir, não vai prevalecer. No entanto, quando a esposa tem a plena certeza de que o que ela decidiu está dentro da vontade de Deus, então vai para a oração, gente, vai para o jejum, vai para o joelho, até a concordância chegar. Uma coisa que eu meditei muito essa semana, na submissão, pode ocorrer o medo, tá, gente? Pode ocorrer o medo. Porque às vezes você se submete até por medo, né? Tem mulher aí que quer submissa por medo ao marido. Violento. Mas na concordância, gente, está o sucesso. Está o sucesso do casal. Então, ore para que vocês estejam em concordância em tudo. A palavra de Deus pede que o casal esteja em unidade, que o casal esteja em unidade, em concordância. Então, ore ao Senhor para que vocês estejam, para que vocês que são casados aí, minha amiga, que sejam casados, estejam em concordância com seu marido, em unidade. Porque às vezes você fala assim, eu fui submissa a ele a vida inteira e não adiantou. Meu casamento não adiantou. O que está adiantando essa palavra para mim? Mas se vocês não estiverem em concordância, e às vezes para estar em concordância é muita oração, muito jejum, não é, Simone? Muita jejum, muita oração. Para Deus inclinar o coração dele ao seu. Esther, rainha Esther, ela para conseguir a concordância do marido dela, para que o coração do marido dela, do rei, que tinha poder até para matá-la, ela teve que entrar em jejum, para que ela conseguisse o favor dele para defender o povo dela. Então, minha amiga, ore para que você e seu esposo estejam em concordância, né? Ainda que você esteja decidida a estar em submissão. Vamos para a nossa conclusão, porque hoje o nosso chá durou, viu, gente? Eu não falei com vocês que ele ia prolongar. Apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Mas, de fato, ressuscitou
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, como Jesus é a solução para a morte que entrou no mundo, por causa do pecado de Adão, que aconteceu por causa desse excesso de autonomia de Eva, ele é a solução para todos os nossos pecados, que começou porque um dia decidimos agir totalmente de forma independente, né? Como se não tivéssemos um Senhor e Salvador. Mas sabe que nele nós podemos recomeçar todos os dias. Então vamos orar? Vamos. Ore pra gente, Maristela, pedindo perdão pelo pecado de autonomia. Senhor, em nome de Jesus, nós como mulheres que gostamos de ser autônomos, viemos aqui, Senhor, pedir perdão por nosso excesso de autonomia. Sim, Deus. Ensina, Pai, a gente a aceitar ser submissa, porque sim, não Pai fácil, querido. Deus. Nós não nascemos para nos submeter, a gente quis se rebelar. A Eva se rebelou lá no paraíso, tocando na fruta sobre que não era sim, para Pai ela querido. tocar. Então nós queremos te pedir hoje perdão. Sim, Muitas Pai, vezes nos perdoa. a gente passa na frente do Senhor, quem é casada passa na frente do marido. Sim, e Pai. não é isso que o Senhor quer para nós. Nós te pedimos perdão. O Senhor Perdoa, Pai. Em nome de exerce a Jesus. autonomia nossa, em nome de Jesus. Em nome de E nos Jesus. dê equilíbrio para a gente poder saber sentar Sim, na Pai. mesa e conversar com o nosso marido, as casadas, Sim, discutir Pai. com os esposos o que devem Sim, ou não devem Pai. fazer. E nós solteiras a levarmos para o Senhor, Jesus. Amém, Pai querido. Discutir com Jesus se Amém, aquilo é Senhor certo, Jesus. se aquilo pode, se aquilo não pode. Sim, que seu Pai. Espírito venha a nos revelar o que é certo para fazer e o que não é. Amém. Graças te damos pela tua misericórdia, Senhor, e te pedimos perdão em nome de Jesus. Amém. Gente, foi longo esse nosso Hora do Chá, mas tinha que ser, porque é a introdução, falar sobre Eva, sobre a primeira mulher, né? Que Jesus, abençoe vocês que estão ouvindo. Não deixe de curtir, não deixe de dar um like, tá, gente? Não deixe de se inscrever. E se foi abençoada, compartilhe. Um beijo pra vocês. Manda beijo, meninas, que nosso tempo aqui já tá esgotando, ó. Olha aqui pra vocês verem. Beijo! Tchau.